Olá, amigos e irmãos. Cumprimento a todos com muito bom dia. Que a gloriosa paz de Deus seja com todos. Sejam todos bem-vindos ao canal. Com grande alegria e satisfação que nós estamos aqui de volta, para estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, onde nós temos aprendido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar, dando continuidade ao estudo. Nós vamos estudar o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Você é o nosso convidado, fique até o final, para que assim possamos juntos estudar a palavra de Deus. Estamos compartilhando aqui essa bênção que é estudar a palavra de Deus. Se você não tem o hábito de estudar a Bíblia, é importante que você estude a Bíblia, que você conheça, para que Deus possa falar com você através da palavra revelada. É importante que você busque ouvir a voz de Deus através da Bíblia Sagrada. E hoje nós iremos então estudar o capítulo 18. E antes de nós iniciarmos o estudo, quero agradecer aos nossos amigos, seguidores, inscritos aqui no canal. Fica aqui a nossa gratidão, meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos orar, para a gente dar início ao estudo. Oremos, falamos com o nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, neste momento nós estamos aqui diante do Senhor, clamamos ao Senhor pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus. Suplicamos a Ti, Senhor, uma bênção de perdão, de renovo. Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, através da Tua palavra. Abençoa cada vida, cada irmão que parou nesse vídeo. Cada inscrito que segue este canal, que o Senhor venha abençoar, vai de encontro às necessidades de cada um. Cura, salva, liberta, derrama Teu poder, a Tua graça sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amigo, irmão. Vai um abraço aqui aos nossos familiares, aos nossos amigos. Que Deus abençoe a todos com muita paz, Que Deus venha assim operar na vida de cada um. Amados, esse capítulo 18 vai falar de Paulo, Paulo em Corinto e em Efésio, e ele volta para Jerusalém, Paulo aqui, ao sair de Atenas, foi para Corinto. E ali ele encontrou dois excelentes cooperadores, Aquila e Priscila, que foram muito importantes ali, para cooperar, ajudar na obra da evangelização do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi à sinagoga e anunciava os judeus sobre Cristo, sobre quem era Cristo. Paulo ali estava apresentando Cristo para os irmãos ali das igrejas. É uma nova doutrina, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a qual eles não conheciam, porque eles viviam na doutrina da lei, eles seguiam a lei, Então, Paulo dá início ao seu ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, dando início à missão ali, as suas viagens missionárias, visitando as igrejas, sinagogas na época, falando do amor, falando da salvação, falando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a qual ele foi feito ali na cruz do Calvário, por nós, por mim, por você, para nos dar a vida eterna. Então, Paulo, aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar e ver, durante o estudo aqui, que, após ali o avivamento que teve, o grande avivamento que teve, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, então eles começam a viver uma nova doutrina, a doutrina de Cristo. Não aquela doutrina baseada na lei, nos costumes, na religiosidade, na religião, mas sim na revelação, nos mistérios, a qual era apresentado através do Espírito Santo, Deus usando servos valentes, como Paulo, Pedro, João, Barnabé, Tiago e tantos outros a qual Deus usou para que assim a doutrina do Evangelho de Cristo fosse ensinada. E agora eles começam a viver uma nova doutrina, essa doutrina do arrependimento, a doutrina do Espírito Santo, do arrependimento, E Paulo ali visitava as igrejas, ele tinha essa missão, E aqui nós podemos observar que ele encontra esse casal, que, ajudadores da obra, voluntários da obra,
que foi muito importante ali nessa viagem de Paulo. Após mais um episódio de rejeição, né, por parte ali de alguns religiosos, Paulo decidiu não mais pregar o evangelho aos judeus, né? Havia ali uma grande resistência porque eles viviam na religião, eles viviam sob o jugo da lei. E os religiosos fariseus da época não aceitavam a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não aceitavam. Então eles começam a incitar o povo contra os apóstolos, contra o evangelho de Deus, de Jesus Cristo, né? E começa a perseguir. A igreja foi perseguida, os servos foram perseguidos. Muitos servos sofreram mortes, né? Foram mortos, apedrejados, por amor de Cristo, pelo amor do evangelho, né? E aqui no verso 9 e 11 nós vamos ver, após sua decisão, Paulo teve uma visão, né? Paulo teve uma visão. Deus visitou Paulo através de uma visão. O mistério de Deus, Deus mostrando a Paulo o que ele deveria fazer, dando ele uma direção. E nessa visão, o Senhor lhe exortava a permanecer sendo uma testemunha, porque há muitas pessoas que precisavam de ouvir a mensagem, né? Então Paulo ali foi visitado por essa visão e o Senhor dizia para ele, para que ele pudesse permanecer firme, porque muitas vidas precisavam de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Essa mensagem, né? Mensagem da salvação. No verso 12 a 17 aqui, nós vamos observar e ver, né, que irritados com a postura de Paulo, os judeus tentaram levá-lo a julgamento. Mas Gálio, o procônsul, né, de Acaia, não aceitou a acusação, né? Um das autoridades aí, que era Gálio, e o procônsul, né, da Acaia, não aceitou. Algumas autoridades ali não aceitaram, né, essa acusação e não levaram Paulo, né, à prisão. No verso 18 ao 22, após cumprir o propósito da segunda viagem missionária, Paulo, né, partiu a Cesareia, retornando a Antioquia. Paulo, então, cumpriu a missão ali, a qual, né, foi dada pelo Senhor Deus, através do Espírito Santo. Né, Paulo foi visitado em visão. Ele pensou em se retirar, mas Deus não permitiu, e no momento certo, agora ele parte para Cesareia, retornando a Antioquia, né? Tudo podemos observar e ver que tudo dentro da direção do Espírito Santo de Deus, né? Paulo, servo fiel, a qual foi transformado, foi alcançado pela misericórdia do Senhor Deus, e agora ele, né, realizando a obra de Deus. No verso 23 aqui ao 28, nós vamos ver, observar a volta de Paulo para Antioquia, e Paulo rapidamente decide fazer mais uma viagem, né? Sua quarta viagem, dando início assim, né? Quarta não, perdão, irmãos. Sua terceira viagem missionária, né? Então Paulo agora dá início à sua terceira viagem missionária, né? A qual ele seguia ali a orientação, direção do Espírito Santo. Paulo foi fiel na obediência, né? Firme, permaneceu firme, buscando a direção, era visitado através de visões, e ali Deus usava Paulo, né, para levar o evangelho àqueles que precisavam, né? Então, Paulo aqui ele vai fazer a sua terceira viagem missionária, né, seguindo uma orientação do Espírito Santo de Deus. E Deus operou, salvou, curou, apesar da perseguição ali, né, Deus operou tremendamente, né, na vida, usando Paulo para que vidas fossem convertidas, para que vidas, né, se convertessem ali, o evangelho ia crescendo, Deus ia abençoando, Deus ia curando, Deus ia salvando, usando os apóstolos, né? Por mais que o inimigo se levantava usando os judeus para parar o evangelho, mas não parava, porque Deus estava à frente ali, através do Espírito Santo. Deus estava operando, Deus estava salvando, Deus estava libertando aquele povo do jugo da lei, né? E essa doutrina era espalhada às igrejas, aos irmãos daquela época, e assim
né, ali estava dando início, né, ao grande doutrina do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que hoje chegou até a nós, né, porque servos valentes foram fiéis, como Paulo, como João, né, como Pedro, foram fiéis, deram a sua vida por amor do Evangelho, por amor de Jesus Cristo, né? Pagaram com as suas próprias vidas, na obediência, seguindo ali a orientação, a direção de Deus. Que nós possamos, cada dia mais, aprender com esses apóstolos, a fidelidade, a obediência, seguir aquilo que o Senhor orienta, que o Senhor direciona, né? E sermos fiéis. Não temer o que vier, mas sim procurar sempre o socorro no Senhor Jesus Cristo, fazendo a vontade dele, seguindo a direção. Porque ele é a nossa proteção. Não devemos temer ao mundo, temer ao homem que está aí no mundo, o homem mau, né? O inimigo tem se levantado usando autoridades, usando governos, se levantado contra a obra, contra a igreja. Mas Deus está com o seu povo, com a igreja fiel, com os servos fiéis, assim como tiveram com os apóstolos ali, com a igreja. Deus está conosco. Tem se levantado, né? Governos têm se levantado contra o Evangelho de Deus. Pessoas influentes têm se levantado contra a palavra, contra a igreja, contra o Evangelho, mas Deus está conosco, Deus está conosco e nós vamos permanecer firmes, falando do amor de Cristo, evangelizando até a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos permanecer fiéis, né, seguindo a orientação de Deus, seguindo aquilo que Deus nos ensinou, que nos orientou através de Jesus Cristo, que nós possamos buscar a presença do Espírito Santo para nossas vidas, que nós possamos estar firmes, porque a volta do Senhor Jesus Cristo está próximo e o Evangelho está sendo pregado aos quatro cantos do mundo, né? Porque, né, a volta está próxima e Deus quer nos salvar, Deus quer salvar vidas. Ele quer nos usar, Ele quer nos fazer um instrumento para que vida seja alcançada. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nessa manhã. Aqui nós encerramos mais um estudo. Agradeço a todos os nossos amigos seguidores, a você que parou no vídeo. Que Deus possa te abençoar, que você possa buscar essa bênção que Deus tem para a nossa vida, que é salvação, que é fé, que é esperança. Não importa a luta, a batalha. Importante é permanecer firme até a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, encerro mais um estudo, desejando a todos um ótimo e abençoado dia. Fica todos na paz, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.